Obrigado, gente. Bom dia! Que bênção. Pode sentar todo mundo, por gentileza. Que alegria estar aqui, gente. Eu tô impactado com a beleza desse lugar aqui, né, com a presença do Senhor aqui dentro. Que legal estar aqui, que legal. Obrigado pelo convite, Arquimedes, pastor Michel Piragibe, toda a equipe dos legendários aqui de Curitiba. Eu não vi o Antero aí, o Antero não está aí, né? O Antero não está hoje aí. Hã? A pista, né? Ah, verdade, está na pista hoje. Está ali meu amigo também. Gente, que bom estar aqui. Eu amo esse tipo de trabalho. Estava falando ali no camarim que se eu acho que toda igreja tivesse muito mais esse tipo de trabalho, eu acho que o cristão seria muito mais bem sucedido financeiramente falando, né? Então, assim, quando tiver isso daqui, venha, porque isso é muito legal. Quem me dera se eu tivesse isso na igreja, quando eu estava me formando como empreendedor, né? Eu acho que eu teria errado muito menos. Poxa, eu vi uma palestra dessa daqui, eu estava ali em cima impactado, né? Com uma história dessa, com um case desse, com um faturamento desse, com uma humildade dessa, né? Com uma simplicidade dessa. Eu acho que isso é lindo, isso é maravilhoso, tá? Então eu queria, antes de a gente começar, eu queria ler aqui para a nossa meditação um versículo que tem muito a ver com nós, né? Empresários, empreendedores, e que, né, coloca o Senhor à frente de todas as coisas. Quero ler aqui primeiro no Salmo 128, que diz o seguinte: como é feliz aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Você desfrutará o fruto de seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como uma videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor da sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que teme, para aquele que teme ao Senhor. Então, eu vivo isso hoje, né? É muito bom servir ao Senhor, é muito bom colocar no Senhor a nossa confiança, né? E ter uma esposa do lado, né? Acho que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu tenho viajado o Brasil inteiro já há 10 anos, falando do meu testemunho, falando para empresários, né? E falando para empresários do meu segmento também. Eu tive o privilégio hoje de estar com a minha esposa aqui. Eu queria que ela ficasse de pé. Pode ficar de pé, meu amor. Salva de palmas aí para a dona Lisa. É isso aí. Meu amor, hoje não é seu aniversário, mas você está de parabéns, viu? Eu quero ler, pode sentar, lindo. Estou comigo o André ali também, o André Castro, um grande amigo. Eu quero ler aqui para a nossa meditação também, Eclesiastes 11, 1 e 2, que diz o seguinte: empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Então nós que somos empreendedores, que temos um negócio só, nós temos que pedir sabedoria para o Senhor, para Ele nos dar negócios diferentes, né? Para a gente empreender em várias áreas do nosso segmento mesmo, criar um ecossistema talvez do nosso negócio, porque isso pode nos sustentar, por exemplo, abaixo da mão de Deus numa pandemia, numa fase muito difícil de um dos negócios. Eu vivi muito isso durante a pandemia, né? As minhas lojas ficaram todas fechadas, mas eu era muito forte no digital, então o digital cresceu muito e a gente acabou sendo sustentado abaixo das mãos de Deus pelo digital, tá? Então quero trazer o meu testemunho aqui, se puder colocar o slide por gentileza, querido. Bom, acho que quando ouviram falar o seu Elias, acho que todo mundo deve ter pensado, poxa, eu vi esse velhinho ali, né? Esse velhinho deve estar com uns 70 anos aí e tal. Eu estou quase lá, estou com quase da idade do Arquimedes. Eu acho que já está com uns 80, Arquimedes? Você está com uns 78 ali? Está lúcido ainda, né, Arquimedes? Eu estou com apenas 38 anos, não estou tão velho igual ele aqui, igual o Antero e os irmãos aqui. Brincadeira, gente. Mas quando a gente criou o conceito, né, veio de um conceito de barbearias mesmo, né? Quando você fala de barbearia, você lembra do seu Zé, do seu João, do seu Mário, do seu Elias. E a gente foi muito feliz na criação da marca. Porém, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, talvez olhando como empreendedor, eu não teria colocado meu nome, né? Eu teria personalizado um pouco menos e colocado um negócio mais institucionalizado, vamos dizer assim. Então isso serve para você. Se você que é médico, evitar de colocar o seu nome no consultório, que é dentista, que é uma clínica, né? Quando a gente coloca o nosso nome, a gente cria um negócio muito personalíssimo, e isso acaba, de certa forma, atrapalhando o crescimento, tá? Então talvez você veio com 38 anos assim, mas eu comecei muito jovem, comecei aos 13 anos de idade,
por influência da família. Meu pai teve uma pequena história na barbearia, meus irmãos também. Eu acho que a minha mãe queria que eu fosse um médico, porque ela só me colocava a trabalhar de branco, né? Eu acabei frustrando ela no meio do caminho, virei barbeiro, mas é uma profissão maravilhosa, mudou totalmente a minha história. E ao longo desses 26 anos como empresário, eu criei um ecossistema de empresas, né? Nós temos mais de 20 marcas que estão ligadas ao Seu Elias, a barbearia, e todas elas são ligadas ao segmento de barbearia, né? Eu acho que talvez você está numa profissão hoje que você não dá muito valor para ela, que você precisa de conhecimento, que você precisa de informação, que você precisa ser mentorado por pessoas que já chegaram aonde você quer chegar. E Deus foi me dando sabedoria ao longo do caminho. E eu fui fazendo a minha parte também como empresário, que é comprar conhecimento, né? Eu acho que o conhecimento e a sabedoria são duas coisas diferentes para mim. Por exemplo, conhecimento é você saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é você saber que você não pode misturar tomate numa salada de fruta, por exemplo, né? Então, quando você busca conhecimento, quando você coloca o Senhor como, sabe, como dono desse negócio, como governador desse negócio, Ele tende a te abençoar muito. Quando você não fere princípios, quando você que é empresário, preza muito pela parte certa do negócio. Poxa, eu posso sonegar imposto? Posso, mas por que eu vou fazer isso? Eu sei que isso é errado, então não vou fazer, né? Se você coloca Deus diante dos negócios, das decisões e tal, Ele pode te abençoar muito mais do que você imagina. Só que a gente tem que sonhar, a gente tem que crer que é possível, né? Quando que jamais imaginei sair de uma realidade dessa para uma realidade que a gente vive hoje, que é completamente diferente. A gente tem 160 e poucas pessoas dentro do grupo, um faturamento alto anualmente com essas empresas, e poxa, a Ele toda a honra e toda a glória sempre, né? Mas se você quiser prosperar, você pode também. O Senhor, Ele te dá essa liberdade, ainda mais quando você mantém Ele como o Senhor, mesmo grande, mesmo, né, na dificuldade, mesmo em diversas fases da sua vida. Ele sempre sendo o Senhor da sua vida, Ele vai te fazer prosperar. Ainda mais se Ele sabe que você, quando prosperar, não vai abandonar Ele, não vai abandonar a família, não vai abandonar os filhos, não vai abandonar a casa do Senhor, e não vai parar de dar honra e glória sempre para Ele, cara. Eu acho que Ele tem muito a te abençoar. Talvez você ainda não tomou posse disso, ainda não agarrou isso com toda a força de vontade, tá? Então vamos lá, não comecei assim, né, gente? Eu acho que todo mundo tem um início. Eu acho que ouvir palestras aqui é maravilhoso, mas você vai voltar para casa, tem uma realidade ali, né? Tem uma família ali para você criar, tem um negócio para você tratar. E às vezes a gente, no início da jornada, a gente passa muita dificuldade mesmo, porque até a gente fazer as coisas dar certo, a gente acha que a gente está fazendo a coisa errada. Não de fazer coisas erradas, mas pode estar na profissão errada, pode não estar, né, fazendo do jeito que a gente quer. Mas ao longo do tempo, quando você vai estudando, você vai trabalhando, você vai entendendo um pouco mais, você acaba vendo que você está fazendo a coisa certa. Bom, em 2012, 13 anos, né, depois de ter começado, eu e Lisa tínhamos uma realidade financeira completamente diferente da que a gente vive hoje, só que a gente tinha sonhos, e a gente tinha muitos projetos dentro da gente. Por exemplo, Lisa tinha um salãozinho pequenininho, eu tinha uma barbearia do lado, uma do outro ali. A gente tinha um salário pequeno, nós morávamos numa casinha bem simples, e nós tínhamos um Ford Ka, que eu costumo falar que ele era crente. Sabe por quê? Porque pregava, não é que eu chegava. Ele pregava e ficava ali às vezes, né? Depois ele acabou desviando também, porque ele começou a beber demais, fumar demais, dormir na rua, aí acabou, enfim. Mas mesmo naquela época ali, nós éramos muito felizes. Sabe por quê? Porque a nossa alegria está em Jesus, sempre esteve no Senhor. E a gente tinha paz no coração, a gente era um casal, dá para ver pela minha cara ali que, poxa, a Bíblia diz que os olhos são a janela da alma, né? Então assim, eu já era feliz, eu fui criado num lar evangélico, Lisa também, a gente nunca teve, enfim, fora do evangelho. Só que nós não éramos o quê? Realizados, financeiramente falando. Nessa época eu estava me relacionando com jogadores de futebol, eu estava atendendo nos CTs e tal. E relacionar com esses jogadores ampliou muito a minha visão de negócio, ampliou muito o meu desejo de ter uma casa boa, de ter um carro bom. Eu lembro muito bem o dia que a gente foi atender um jogador na casa dele, Lisa foi comigo nesse carro. E aí quando a gente parou na porta da casa do jogador, eu subi para atender ele, e Lisa ficou no carro. E aí quando eu voltei umas 10 horas da noite mais ou menos, Lisa estava cochilando ali e tal, e ela falou: bom, estava pensando aqui, né, a gente podia morar aqui um dia, né? Eu falei: glória a Deus, podíamos mesmo. Não sei como hoje, né, mas para Deus nada é impossível, né? Eu tinha um corte de cabelo nessa época de R$18, gente. Quando você ganha ali seus 3, 4, 5 mil reais, você não acha que existe um próximo nível para quem está nesse, né? Mas o que às vezes você precisa é de uma palavra, o que você precisa é tomar posse disso, o que você precisa é acreditar que isso é possível, mas você precisa fazer a sua parte também. Crente tem que ser bom, crente tem que ser honesto, crente tem que trabalhar direito,
crente tem que responder as mensagens do WhatsApp, crente tem que prometer, tem que entregar na data. O cristão, ele tem por obrigação de ser muito bom. A patente de cristão, ela eleva credibilidade para algumas, mas infelizmente ela perde credibilidade com outras pessoas. E modéstia à parte falando, eu era um cara que sabia trabalhar. Poxa, eu estava atendendo pessoas incríveis e tal. E aí nesse percurso todo, né, a gente deu uma reforma no salão e gastei ali meus 20 e poucos mil reais, fiz uma dívida para isso e tal, mas eu melhorei muito a experiência do meu cliente ali. E começou a me chegar clientes importantes. E o Senhor mandou uma pessoa na minha cadeira. Eu tenho certeza que foi o Senhor que mandou essa pessoa. Eu acho que ele estava disfarçado de ser humano, mas era um anjo do Senhor. E eu compartilhei com ele o meu sonho, né? O sonho do casal, né? Por exemplo, eu falei: Silas, eu tenho um desejo muito grande, cara, de ser grande no meu mercado. Não existe ninguém para me inspirar, não existe um negócio como eu quero. Eu queria uma barbearia grande, com ar-condicionado. Eu queria ter estacionamento, manobrista. Sabe aquelas ideias meio malucas que às vezes a gente tem na cabeça sobre o que a gente faz? E ele falou comigo o seguinte: meu irmão, para Deus não existe nada impossível. Eu falei: amém. Não era o conselho que eu queria ouvir, né? Eu queria vamos lá que eu vou investir em você. Eu queria algo meio... Para Deus nada impossível. Eu ouço isso desde quando eu sou menino, cara. E aí assim, voltando um pouquinho, eu era um cara que falava demais, sabe, gente? Se eu fosse tomar uma decisão, eu já saía botando no Facebook, fazendo isso e tal. E quão feliz é o homem que tem uma esposa, né? A Bíblia diz que quem encontra uma esposa encontra uma coisa muito boa. Elisa é uma peça rara da minha vida. E ela falou: amor, você fala demais. Vamos parar de falar um pouco mais para as pessoas e vamos ficar na nossa. Vamos contar somente para pai e mãe, para Jesus e tal. Vamos ficar mais na nossa. Eu tenho aprendido ao longo dos anos que ninguém pode te impedir de dar certo, a menos que você conte para as pessoas erradas. Presta muita atenção em quem que você está falando os seus sonhos, os projetos, as ideias da vida. Sabe, os projetos com família, com filhos, né? Nessa época a gente era louco para ter filhos. Nós já tínhamos um diagnóstico médico de alguns médicos de infertilidade, né? Nós não poderíamos ser pais pelos médicos. E a gente falava isso para todo mundo, sabe, até o tempo que a gente decidiu ficar calado. Só que para o Silas, que é esse rapaz aqui, eu contei, e ele foi uma pessoa certa. E o Silas me falou uma coisa que na hora eu falei assim: cara, pronto, papinho coach, né? Eu não tenho preconceito com coach, mas naquela época eu acho que eu tinha um pouco. E aí eu falei: meu Deus, escreve uma carta. Porque ele falou o seguinte: Elias, pega todos os seus projetos que você me falou aqui e coloca numa carta. Eu falei: beleza, Jesus é Papai Noel agora, né? Para ficar escrevendo carta para ele e tal. Não, rapaz, escreve numa carta e tal. Ele foi embora. Eu falei: beleza. E aí a barbearia tinha um negócio assim. Eu sentei e fiquei rasgando um copinho. Sabe quando você fica rasgando um copinho assim de água à toa, né? Quem é barbeiro sabe. Quem é barbeiro aí? Tem uns cabeleireiros, muita gente aí, bom demais. E eu fiquei rasgando aquele copinho e falando assim: Senhor, eu quero muito mudar essa história. Eu quero trocar esse carro, eu quero trocar de casa. Gente, não tem erro nisso, tá, gente? Não tem erro em prosperar, não tem erro em ganhar dinheiro, não tem erro em você ter uma casa linda, maravilhosa, carros maravilhosos. Não tem nada de errado com isso. O errado está às vezes no meio, que as pessoas conseguem isso. E eu falando aquilo com o Senhor e tal, eu falei: vou escrever carta. Onipotente, onipresente, Ele sabe do meu coração, sabe? Mas eu fui embora para casa. E quando eu cheguei em casa, naquela casinha mais simples, falei com a Lisa, falei: amor, o Silas falou para a gente escrever uma carta para o Senhor. Ela falou assim: amém. Amor, mas eu acho que não precisa escrever carta, Deus sabe de todas as coisas, vamos orar e pronto. Eu cansado, era umas 10 horas da noite. Ela terminou de fazer uma jantinha, a gente alimentou e fomos para o quarto. E aí a gente ajoelhou e começamos a escrever uma carta com lápis. E aí, gente, como Deus tem algo muito sério com o papel e uma caneta, sabe? Ele se mete ali no meio. O Chap fala muito sobre isso, né? Deus se mete entre lápis e papel. As palavras têm muito poder, sabia disso? Eu não imaginava nunca na minha história viver o que a gente está vivendo hoje. Eu não imaginava nunca poder contribuir na transformação de milhares e milhares de vidas como a gente está fazendo hoje. Isso nem tem tantos anos assim. Isso foi 2012. 2012, poxa, tem 12 anos, 13 anos isso. A sua vida ela pode mudar da água para o vinho, ou do vinho para a água, em questões de pouco tempo. Depende da sua mentalidade. Depende do quão sério você é com o que você faz. Depende do quão você entrega os seus sonhos nas mãos do Senhor, mas faz o que você tem que fazer. Na Bíblia está escrito que faça a tua parte que eu te ajudarei. Sim ou não?
Não, gente, não está falando isso na Bíblia não, misericórdia. Não, isso é um ditado muito popular. Mas deveria estar escrito isso, mas não está. A Bíblia diz que você tem que ter com a formiga, o preguiçoso, né, e tal. Mas ela fala que se você sonhar, acreditar, se você entregar os seus projetos na mão do Senhor, tudo tem um tempo certo, ele vai acontecer. E a gente escreveu aquela carta. Tudo no papel, alguma letra ali é minha, outras letras são da Lisa e tal. E naquela noite a gente foi dormir, oramos ao Senhor, ajoelhamos ali e tal. A gente não tinha filhos, morando numa casinha simples. Nós guardamos esse papel. E aí o tempo foi passando, aquela coisa foi acontecendo e tarará. A vida seguiu normalmente, né? Depois a gente teve o livramento. O Senhor nos deu o livramento do Ford Ka. O Senhor levou o Ford Ka, aprove ao Senhor, né? Levar o Ford, que eu precisei do dinheiro dele. Ele valia R$6.000, a gente precisou do dinheiro dele para quê? Para a abertura de um negócio que a gente vai te contar daqui a pouco. E eu precisei de comprar um Fiat Uno 100% financiado. E até aí tudo bem. Todo mundo faz isso numa época da vida, algumas pessoas fazem isso ao longo da vida, mas a gente precisou de ser honesto para comprar esse Fiat Uno. Mas como ser honesto? Gente, nós não vamos perder nas grandes coisas apenas, nós vamos perdendo nas pequenas coisas que a gente faz ao longo da vida. Eu tenho aprendido que sucesso são microações diárias, que a gente faz todo dia um pouquinho, uma hora chega um sucesso. Fracasso também é do mesmo jeito. Fracasso também é do mesmo jeito. Eu vou te contar essa história. A gente chegou numa empresa lá de Belo Horizonte para comprar o carro. Não vou te falar a marca da empresa, mas ela é uma empresa toda verde assim e tal. E, pô, irmão, me ajuda aí. E, enfim, a gente foi comprar o carro. E aí a moça, na hora de fazer o financiamento, eu falei: moça, eu preciso comprar esse carro 100% financiado, porque eu não tenho dinheiro para comprar. 100% financiado a gente não consegue, a menos que você fale que você está dando 5 mil de entrada. Mas eu não vou estar dando 5 mil de entrada. Não, mas não tem problema não, fica tranquilo. Você lembra, né, meu bem? Fica tranquilo. Agora, parafraseando, talvez ela deve ter pensado: eu também sou crente, mas isso é bobeira, isso é bobeirinha. Ela não falou isso, mas... Eu falei: mas como não tem problema? Eu não vou dar entrada. Não, moço, isso é uma prática normal de mercado, as financeiras fazem isso e tarará, tarará. Mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer. E aí o que aconteceu? Eu tentei passar a ficha assim, mas a gente não vai ser aprovado. Eu falei: mas eu quero fazer assim, se não passar eu continuo a pé. Gente, foi aprovado. Foi aprovado em 60 meses sem entradas. Gente, o que isso pode agregar na vida de alguém? O carro, as prestações? Não, mas é o seu princípio. É você não negociar aquilo que é certo. Se você sabe que está errado, por favor, por você, pela sua família, não faça. Lembra que eu falei que fracasso são microações diárias? É uma mentirinha hoje, é uma coisinha amanhã, é um é uma sonegada aqui, uma coisinha aqui, que ao longo da vida você não sabe porque que as coisas não vão dando certo. Agora, se você é uma pessoa que preza pelos seus princípios, pelo certo nas mínimas coisas, se não deu certo ainda, é porque o tempo do Senhor não chegou para você. Uma hora vai dar certo, é só você não parar. É só você não parar de ser bom naquilo que você faz. Vou repetir, a gente tem que ser bom. Então é nas mínimas coisas que o Senhor vê o quanto Ele pode te abençoar, parece. É nas mínimas coisas que os seus funcionários vê o seu nível de honestidade. E eu não sou perfeito, não mesmo. Mas aquilo que eu sei que, poxa, vai infligir alguma coisa que eu acredito, a gente não faz. Eu estava vendo como é que ela chama, a moça? A Patrícia falar, né, de tudo que ela faz e tal. Ela já teve várias propostas milionárias para fazer e não fez. Com nós também é assim. Eu recebo ofertas de bets e tigrinha no meu Instagram todo santo dia, para ganhar muito dinheiro para divulgar para a minha base de barbeiros. Mas eu escolho não fazer. Ser fiel à sua esposa é uma questão de escolha. Ser fiel ao seu marido é uma questão de escolha. Ser fiel ao Senhor, ser fiel a Jesus é também uma questão de escolha. E aí, um tempo depois, a gente decidiu fazer o tão sonhado projeto. Colocamos em prática aquilo que a gente estava querendo fazer. Só que eu fui para o lugar errado, eu contratei errado, eu fiz um investimento errado, eu criei uma marca, não vou dizer a marca errada, mas com um logo errado. Estava vindo a menina falar de identidade visual aqui. Para mim é uma das coisas mais importantes que tem no negócio, é a identidade visual. É o nome, é o branding do negócio, é o posicionamento dessa marca, é o visual de tudo que vai ser entregue na internet. Eu fiz tudo errado de início, tanto que esse negócio que eu abri ficou aberto 6 meses. Mas a Bíblia fala o que, gente? Oséias fala sobre isso: o povo padece por falta do conhecimento. Então, para você montar um negócio e ele dar certo, você tem que fazer igual os médicos fazem.
O médico primeiro ele faz uma faculdade, depois ele depois ele abre um consultório. O dentista da mesma forma. E se você nunca fez uma faculdade, você tem que estar em eventos de negócio, você tem que estar em mentorias. Existem muitos mentores bons. Existem muitas pessoas fazendo um trabalho excelente de abertura de negócio e tal. E aí eu continuei falando as coisas para as pessoas. Contava para um, para outro, e sempre vinha uma voz do inimigo. Por que você vai fazer isso? Para que você vai mexer com isso? Se eu fosse você não mexia. Olha só, não faz. Gente, às vezes de dentro de casa. Às vezes de dentro de casa. Às vezes até para o seu pai e para sua mãe. Você tem que saber o momento certo para contar as coisas. Meu pai é maravilhoso. Eu amo meu pai assim. Minha mãe também da mesma forma. Mas eles não tiveram uma história empreendedora. Então todas as vezes que eu fui contar para eles, eu contei no tempo certo. Na hora certa. Porque se contar fora de hora... Meu filho, para que você vai fazer isso? E não é porque eles são maus, né? Porque eles... É o excesso de proteção, o filho mesmo. Eu lembro claramente quando eu fui fazer o primeiro curso nos Estados Unidos. E aí minha mãe falou, mas filho, você já não sabe cortar cabelo? Eu falei, não, mas eu vou aperfeiçoar e tal. Ai, meu filho, cuidado e tal. Mas minha mãe é uma maravilhosa, é a irmãzinha do coque. Eu venho de uma igreja que começa os cultos assim, ó, cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Alguém sabe que igreja é essa? A Bleia total. Mas depois eu fui para Getsemane e hoje estou na presbiteriana. Mas enfim, abrimos um negócio. Eu vou te explicar sobre esse vídeo. Isso aqui é minha cara de desespero no dia da inauguração do negócio, porque nós tínhamos feito uma dívida de 138 mil reais. Vocês estão rindo porque não é vocês, né? Porque se fosse vocês estariam... Brincadeira, mas é que eu estava desesperado. Desesperado, por quê? Eu gastei 138 mil reais para abrir um negócio. Eu só tinha 30. E o restante foi pago como? Pela fé. Jesus vai botar o chão, Deus vai botar o pé. Esse discurso, gente, ele é muito espiritual demais. E você tem que fazer isso mesmo, mas para que diminua a chance de erro, você tem que ter conhecimento, você tem que ter informação. Se você puder ter capital, é melhor ainda, né? Uma coisa que você não pode abrir mão nunca é do seu crédito, é do seu nome, é do seu score bancário. Se eu não tivesse crédito nem score bancário, eu não tinha aberto a marca que mudou a minha história, né? Então lá atrás eu peguei 30 mil no banco e o restante eu usei cartão de crédito, cheque especial, boleto. Usei o cheque especial do meu pai, da minha mãe, da minha sogra, do meu sogro. E eu não estou te falando, façam isso também. Eu estou te falando como foi a minha história. Mas eu te garanto que se eu não tivesse feito isso, eu não estaria aqui hoje. Com várias unidades abertas, com um time fantástico, trabalhando, né? E eu me inspirei muito na época no Flávio Augusto, que abriu a WhatsApp, né? Com dinheiro do cheque especial e tal. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É muita responsabilidade minha falar para você, vai lá e faz banca o louco lá e vai lá e realiza todos os seus sonhos. Muito cuidado com isso. Um empréstimo bancário sem conhecimento necessário pode acabar num desastre de grandes proporções. Grava bem isso. Comigo não foi assim, porque o Senhor teve misericórdia de mim. E porque a Lisa orava todos os dias para esse negócio dar certo e fazia por onde. Mas não sei se com você vai ser a mesma história. Pode ser muito melhor. Mas eu estou te falando que a gente tem que tomar muito cuidado. Pegar empréstimo bancário sem o conhecimento necessário para fazer alguma coisa não é ousadia ou intrepidez, gente. É insanidade e irresponsabilidade. Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E aí, uma decisão muito importante que nós tomamos foi de trabalharmos juntos, né? A gente fechou aquele salãozinho dela e ela fechou, e a gente começou a trabalhar junto. E isso foi maravilhoso. Só que em 2014 as coisas não estavam bem ainda, sabe? A gente estava com uma dívida acumulada, porque a gente teve que expandir a barbearia, porque ela cresceu rápido demais. A gente estava com uma dívida, e não é uma dívida atrasada, mas a gente tinha parcelamentos ao longo do tempo ali de 600 mil reais. Isso para 2014 é uma grana muito alta, né? E ali era a nossa sala, que a gente tinha um colchão emprestado da minha sogra, e não tinha mais nada ali dentro. A gente tinha mudado já da casinha verde, tinha realizado um sonho de comprar um apartamento, era um consórcio, enfim. Eu estou só te falando isso porque os percalços do empreendedorismo, às vezes você não coloca ele na conta, você não coloca isso na rota, e às vezes vai passar umas dificuldades muito grandes, né? Eu lembro que a Lisa uma vez foi no supermercado fazer compra e o cartão deu negado. E aí o cartão não passou, aquela coisa toda, e a gente fica todo sem graça, sem jeito e tal, fomos embora para casa. E ele só me contou isso depois de muito tempo, né? E isso é sabedoria. Ela poderia muito bem, você me tirou do meu salão, do meu salário para me fazer passar aperto, não sei o que tem, não sei o que ela falaria, mas ela foi uma mulher muito sábia, sabe? Eu por diversas vezes arrependi de ter feito o negócio. Eu chegava em casa às vezes chorando, e a Lisa falava assim, amor, seja forte, seja corajoso, vai dar certo.
Uma hora a gente vai conseguir vencer tudo isso, uma hora vai dar certo, uma hora vai dar certo. Só que volto a dizer, gente, isso não era uma dívida atrasada, era um financiamento. A gente nunca teve o nome protestado por causa do negócio. Eu tive uma vez por causa de uma conta da Claro lá, que o inimigo usou ela sumiu. Brincadeira. E a dívida estava crescendo, né, aquela coisa toda. E o Senhor mandou mais uma pessoa na minha cadeira. Eu costumo dizer que nas faculdades aí da vida, né, as pessoas recebem aulas com elas sentadas e o professor delas em pé. Na minha profissão, os meus professores sempre estiveram sentados na minha cadeira. Esse tempo aqui de cadeira, né? Olha, esse tempo aqui de cadeira é um tempo muito precioso, né? Aqui às vezes tem um cara, um mega empresário, tem um doutor. Então eu já ganhei consulta médica de graça. Meu Deus do céu. E nem todo homem, talvez você não saiba, mas nem todo homem tem um pastor, mas todo homem tem um barbeiro. É verdade. Então assim, a gente tem que aproveitar esse momento também para falar do Senhor. Eu já orei para clientes na minha cadeira. Só que às vezes a gente não precisa de falar para as pessoas sobre Jesus. As pessoas precisam ver em nós esse Jesus. Eu gosto muito daquela frase, né? Pregue sempre o evangelho. Se possível, use as palavras. A sua vida tem que ser um testemunho. Você tem que ser um testemunho vivo do que o Senhor faz. No seu trabalho, na sua igreja, na sua casa. Ser cristão dentro da igreja, gente, é muito fácil. Nós precisamos ser cristão, por exemplo, como uma moça fala: não tem problema não. Não, vou voltar esse relógio aqui para você. A sua conta vai voltar de 10 mil para 3. Vamos apertar esse relógio um pouquinho. Não precisa pagar imposto do que é dinheiro não, tá? Pode pagar só do que é cartão de crédito. É nessas coisas que a gente vai afundando. É nessas mínimas coisas, né? E aí esse homem de Deus, que eu nunca mais vi na minha vida, esse é anjo mesmo. Ele falou o seguinte: Elias, por que você não abre um curso? Eu falei: negócio de curso o quê, rapaz? Você quer aprender comigo, né? E fazer tudo igual eu fiz aqui, misericórdia, não vai dar não, então. Gente, esse homem saiu, eu despedi dele: obrigado, valeu, tá. Aí eu fui pro escritório. Negócio de curso, dar curso. Abri a porta, a Lisa dentro do escritório, falei assim: amor, se a gente desse um curso, e se a gente abrisse um curso? Eu falei: mas curso de quê? Eu falei: de barbearia, um workshop, alguma coisa assim e tal. Eu falei: irmão, vamos tentar. A Lisa nunca foi contra uma ideia que eu levei. Ela sempre falou assim: irmão, vamos orar. E depois que ela ora, talvez ela fica contra, mas na hora ela nunca, não quero isso. Porque às vezes é uma ideia brilhante, como essa foi. Agora, e se a Lisa lá atrás tivesse falado assim: amor, mexe com isso não, vamos focar no nosso negócio aqui, não mexe com essa ideia nova não e tal. Talvez financeiramente falando, a nossa vida não teria mudado como mudou. Porque a margem no educacional, gente, ela é incomparável com o serviço. Por exemplo, eu tenho uma margem nas barbearias de 15%, 18%. No educacional a gente tem 46%. Flávio Augusto, vocês conhecem, acho que a grande maioria deve. Ele não tem nenhum negócio que não se trata do educacional. Eu acho que todas as empresas deveriam ter um braço educacional. Toda empresa deveria ter um braço educacional. Ensinar o que você faz. Primeiro começa pelo YouTube. Começa entregando o que você sabe ali de graça para as pessoas. Uma hora elas vão começar a te pagar. E foi o que aconteceu com a gente. A gente fez a primeira turma dentro da barbearia, e aí cobramos R$100 numa entrada. Aí isso deu bom demais, porque terminou o dia, a gente tinha um dinheiro. Só que a gente estava tão apertado financeiramente falando, que aquele dinheiro foi um alento para nós. Sabe, porque a gente pegou aquilo, a gente pagou as contas e sobrou ali, sei lá, R$700, alguma coisa assim. A gente botou uma gasolina, comprou uma pizza, alguma coisa. E eu sou um cara visionário. Falei: amor, vamos criar a próxima? Vamos. Já colocamos a data da próxima e criei uma marca. A primeira coisa que eu crio para fazer um projeto é uma marca, é uma logo, é uma identidade visual. E aí fizemos a segunda edição, cobramos um pouco mais caro, me vesti muito bem, contei uma história, fiz uns cortes de cabelo. Fizemos a terceira edição, fizemos a quarta edição em Goiânia e depois uma por final de semana e aquela coisa toda. E começou a pegar. E eu nunca deixei de falar de Jesus Cristo para esses meninos. Eu nunca deixei de falar sobre Jesus, sobre família, sobre o amor verdadeiro está em Jesus, e o que faz mais sentido é o casamento, é família, é filhos, e depois vem todo o processo de trabalho e tal. E aí Deus foi abrindo portas, aquela coisa toda. Quando a gente estava em 2016, nós lembramos, né, daquele pedaço de papel que a gente tinha escrito, porque financeiramente falando a coisa já estava dando uma melhorada. Deus, sabe, me deu o livramento do Fiat Uno e colocou um carro melhor. Eu tinha um sonho de ter aquele carro, e aí chegou um cliente para mim, falou assim: irmão, não está combinando você atender esse jogador andando de Fiat Uno. Eu falei: irmão, combina que eu tenho dinheiro para pagar, rapaz. Eu falei: não, rapaz,
eu quero te abençoar com um carro aqui, parará. Deixou, falou, você me paga do jeito que você quiser aí, parcela foi de Deus, pode deixar aí que Deus falou contigo mesmo. Enfim, e aquele foi um sonho realizado, e a casa estava melhor, aquela coisa toda, e a gente lembrou daquele pedaço de papel, lembra? E a gente começou a ler aquele pedaço de papel, e a gente começou a arrepiar. Do nada a Lisa começou a chorar, e eu também, nos emocionando, minha sogra estava perto, aquela coisa toda, e Jesus foi maravilhoso, não por isso, mas porque o Senhor faz muito mais do que a gente pede, imagina, e tinha realizado 30% da carta, gente. Só quando chegou no final da carta, a gente chorou aos prantos. Por quê? Acima da data ali, talvez vocês vão conseguir ler daqui, está escrito o quê? E o neném. Quando a gente terminou de escrever a carta, a Lisa falou, amor, coloca aí o neném também. E a gente botou no pacote, né, Jesus? Ó, bota o neném no meio aí, se rolar, tá bom. Enfim, e quando a gente terminou de ler isso, a gente começou a chorar, nos abraçamos e oramos, e falou assim, amor, o dia que isso aqui acontecer, eu sei que vai acontecer, isso vai ser o nosso testemunho. Nós vamos falar para as pessoas, porque o nosso Deus é um Deus de milagre, que Ele cura, que Ele faz milagre, que Ele restaura a saúde, que Ele abre a madre, que Ele faz a estéril ser mãe de filho, que Ele faz um homem estéril ser mãe de filhos, ser pai de filhos, e Ele é maravilhoso. A gente vai contar isso para as pessoas. Se passaram mais um tempo, né? Acho que deu para ler aí, né, todo mundo? Se passaram mais 2 anos, não chegou o bebê, financeiramente falando, eu estava assim, muito bem, a gente tinha aberto uma linha de cosméticos, estava bombando, viajando no Brasil. Lembra do condomínio fechado, que a gente falou que queria morar lá? A gente já estava morando lá, e estava glorificando o nome do Senhor, aquela coisa toda e tal. A minha agenda estava tipo a agenda do Wesley Safadão, só que era do Elias Abençoadão. Estava uma loucura a minha vida, e começou a me dar uns bugs na mente, sabia? Começou a me dar uns bugs, e nesses bugs, sabe o que era? Crise de ansiedade. Do nada eu caía lá no chão e começava, sei lá, vou morrer. Com medo de morrer, pensamentos de morte na minha cabeça, aquela coisa toda e tal. E aí eu tive umas 3 crises de ansiedade muito bravas, assim, dor no peito, fadiga. Eu lembro que teve uma época que eu tinha um ressentimento com meu irmão e ele comigo. E aí 3 horas da manhã a Lisa me leva para o hospital, eu ligando para ele, mano, me perdoa tudo que eu fiz com você, cara. Eu tô morrendo, tô indo pro Mater Dei, que é o hospital. Me perdoa em nome de Jesus, eu tô tendo um infarto e tal. Quando eu cheguei no hospital, ele já estava lá. Ele foi mais rápido que eu, parece que ele teletransportou. E a gente se reconciliou, sabe, assim, parece que Deus permite umas coisas para a gente, né, aprender, né, que a gente não pode ficar com... se você quer decolar na sua vida, gente, você tem que estar leve, sabe? Você não pode estar com ódio do pai, no ódio da mãe, ódio de um colaborador, ódio do irmão, ódio do pastor da igreja. Você tem que estar leve. O avião, ele não decola com excesso de peso. E se você quiser decolar, você vai precisar de estar leve, tá? E aí naquela época a mente deu uma bugada. Eu estava achando que era tudo frescura da minha cabeça. Até um dia eu caí na loja, trinquei um dente, urinei na calça, me travei todo, comecei a querer enrolar minha língua. E eu fui levado às pressas para o pronto-socorro. Chegando lá, fizeram todos os exames, parecia um infarto, parecia alguma coisa assim. Fizeram todos os exames e diagnosticaram o quê? Nada. E aí saindo de lá eu fui indicado para um psiquiatra. Jamais imaginei pisar no escritório psiquiátrico da minha vida. A melhor fase financeira, eu de frente ao psiquiatra lá de Belo Horizonte, um querido irmão, amigo, Ismael Sobrinho. Alguém conhece? Ismael Sobrinho? Uma bênção de Deus na minha vida, um anjo do Senhor na minha vida. Irmão, contei todo o histórico da minha mãe, aquela coisa toda, contei a fase que eu estava passando para ele e tal. Ele me diagnosticou, depois de algumas sessões e tal, com uma depressão. E aí eu, criado numa Assembleia de Deus, onde depressão é demônio, psicólogo é do capeta, psiquiatra é do capeta superior, tipo, do capeta monster, tudo errado, né? E depressão se vence na oração. Eu acredito nisso. Mas o povo padece por falta de quê, gente? Depressão você vence também com oração, gente. Se o Senhor quiser te curar, Senhor, ser curado agora, pá, acabou. Nunca mais você vai sentir sintoma nenhum. Mas a depressão é uma doença. No seu cérebro começa a faltar endorfina, dopamina, serotonina, e começa a faltar ânimo, e começa a faltar alegria, começa a faltar um tanto de coisa. Mas eu era crente, eu ia na igreja, eu tomava Santa Ceia, eu estou casado, não tinha um adultério no meu casamento, não tinha nada. Tinha uma mente estressada, cansada, viajando o Brasil inteiro por esses quartos de hotel, e
pega avião, desce avião, em palestra e tal, e ganhando dinheiro, morando num condomínio fechado, comparação de rede social, aquela coisa toda, tarará, tarará. Me adoeci. E aí ele falou, cara, você vai ter que tomar uns remédios, bem fortes até. Você vai ter que descansar mais, vai ter que tirar um pouco o pé do acelerador, você vai ter que diminuir o seu ritmo, porque senão você não vai se sarar. E você vai ter que fazer terapia, você vai ter que fazer um tanto de coisa. Eu falei, cara, mas isso tudo é pecado, irmão. Eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus, cara. A pessoa que tem um problema no coração, ela tem que tratar. A pessoa que tem um problema no estômago, ela tem que tomar remédio, ela tem que fazer tudo. E no cérebro da mesma forma. Ele falou, agora, o cristão não trata uma depressão só com remédio. O cristão trata uma depressão orando, se santificando, buscando mais ao Senhor, fazendo terapia, sendo acompanhado e tomando remédio. Por quê? Aí ele me fez uma metáfora. Porque se você só tomar remédio, vai ser como se você colocasse um papel de parede numa parede toda estragada. Quando passar o efeito do remédio, o problema está ali. Aí comecei a tratar coisas da minha infância, por exemplo. Eu comecei a tratar coisas do meu passado. Eu comecei a tratar os medos que eu estava de morrer, por exemplo. Eu via minha mãe ter 4 infartos, eu via minha mãe ter 2 AVCs, alguns deles foi na minha frente. Eu comecei a soltar isso e ver o quanto que eu precisava de cuidado. E o quão importante foi Lisa na minha vida. Quando eu chegava cabisbaixo, Lisa falava, amor, eu estou aqui. Amor, vamos para cima. Nós não vamos desanimar de você. Você é tudo que eu tenho de mais importante aqui nessa terra. Você não sei o que tem, você é meu homem, você não sei o que... Gente, mulheres que estão aqui, se seu marido começar com alguns sintomas assim, não desanima dele não. Leve ele no médico, leve ele no psicólogo, ora por ele, só abraça ele, não o julgue. Homens que estão aqui, se a sua esposa começar com alguma coisa assim similar, depois de um parto, alguma coisa assim, só abraça ela, leva ela no médico, pede ajuda, comunica a direção da igreja, peça ajuda. Quão importante foi para mim, gente, ter ajuda da Lisa, ter acompanhamento pastoral, ter tudo. Por quê? Porque eu me tratei apenas 2 anos. E pessoas que ficam com remédio a vida inteira, e está tudo bem se precisar. Mas comigo foi apenas 2 anos. Mas porque eu orei, porque eu busquei, porque eu me dediquei, porque eu não ignorei o tratamento. Gente, eu tomava Rivotril de canudinho. Estou brincando. Mas eu tomava Rivotril, Lexapro, Lexotan. Eu não estava dormindo, o médico falou, você vai ter que dormir, então você toma um remédio para dormir. E o Senhor começou a me tratar as coisas que eu precisava tratar, e eu estou livre. Estou livre, não tem mais remédio, graças a Deus. Hoje eu tomo umas Durateston não, creatina de academia, aquelas coisas todas lá e tal. Cara, maravilhoso ser cuidado, ser tratado. Entrei para a academia, perdi 15 quilos. É uma vida nova. E não precisei de tomar mais remédios. Mas porque teve todo esse acompanhamento. Então se você está aqui, está passando por isso, olha, a verdadeira alegria vai vir somente em Jesus. Somente Ele pode preencher os vazios que estão dentro do seu coração, que o remédio não preenche. Talvez você está tomando remédio, quando você está com remédio você está bem. Agora tirou o remédio, você fica mal. Esse mal, quem cura é Jesus. Essas lacunas, sabe, que ficam faltando ainda, quem cura é Jesus. Só Ele pode dar a alegria de viver novamente. Eu não queria morrer, mas de vez em quando vinha uma seta na minha cabeça para mim fazer alguma coisa que eu não queria fazer. E o quão duro é isso, você está na sua melhor fase financeira e na sua pior fase emocional. Você não vê paz naquilo, você não vê alegria naquilo, você não vê gosto naquilo. E a pessoa que está com uma depressão, ela pensa em algumas coisas bizarras às vezes, não é porque ela quer, é porque ela quer acabar com aquela dor que ela sente. Então olha para mim aqui, não desanima de viver. Foi pago um alto preço por essa vida que está aqui. Jesus te ama muito. Ele quer entrar no seu coração, Ele quer te dar vida eterna, Ele quer te dar a alegria de viver novamente. Seus filhos precisam de você, sua esposa precisa de você, seu marido precisa de você, essa igreja precisa de você. Você é muito amado, você é muito amada pelo Senhor. Não para de lutar. Mesmo difícil, levanta. Mesmo caindo, levanta de novo. Rastejando, vai assim mesmo. Talvez o Senhor tenha um grande plano na sua vida, e se você parar agora, esse plano não vai se realizar. Talvez se eu tivesse parado lá atrás, eu não estaria aqui hoje falando desse amor verdadeiro que preencheu todas as lacunas do meu coração. E aí, glória a Deus. Pode aplaudir o nome dEle, porque Ele é merecedor. No pior momento da minha vida, Deus me dá o melhor presente que eu poderia ganhar. Eu tinha acabado de chegar de viagem, Lisa me dá uma caixinha, com uma surpresinha, falando, papai, eu estou chegando. Eu falei, ai meu Deus, logo agora, pai. Por que agora, né?
Mas eu não entendi muito bem por que Deus me escolheu me dar aquilo ali, naquele momento tão ruim, sabe? Mas eu tenho aprendido que todo mundo que está num deserto está muito perto de um oásis. Por isso que a gente não pode parar. Por isso que a gente não pode, sabe? Só mais um pouquinho. Meu pai e minha mãe, eles cantam na igreja, né? Eles têm um hino que fala: mais um pouquinho e a jornada findará. Coragem, irmão. Coragem, irmão. Então a gente não pode parar. E naquela época eu chorei, desesperado, de alegria, Lisa também. Só que o tempo foi passando e eu fiz foi piorar. Tive que voltar para o médico, trocar os remédios, aquela coisa bagunçou a minha cabeça. Mas enfim, no dia do parto, eu lembro claramente que eu tive que tomar um remédio fortíssimo para aguentar a pressão. Eu estava prestes a dar uma crise, alguma coisa muito louca na cabeça e tal. E quando eu peguei essa menina no colo, gente, aqui ó, peguei que olhei naquele sorriso dela, eu senti claramente o Senhor falar comigo assim, ó: aqui começa a sua cura, aqui começa uma restauração por completo na sua vida, aqui começa um tempo novo na sua história, e aqui começa uma nova história para você cuidar, para você dar direção. E aí aquilo eu não entendi muito bem, achei que deve ser voz da minha cabeça, alguma coisa assim. Mas ali eu não fui curado. Ali iniciou o processo de cura da minha depressão. Ali foi como se, sabe quando você corta uma rosa do pé? Ela morre na hora, mas foi cortado a raiz, não foi? Então eu não sarei. Mas no outro dia eu estava melhor, não sei porquê. No outro dia estava melhor. Aí comecei a trocar da fralda, dar banho e tal, interação, aquele sorriso, aquela coisa toda. O Ismael, né, falou: Eli, você está bem pra caramba, vamos tirar esse remédio aí, vamos. Glória a Deus, cara, glória a Deus, glória a Deus. E aí tem sido assim, né, dia após dia. Graças a Deus, Catarina hoje está com 5 aninhos. Levei ela para jantar esses dias, só eu e ela. Falei: minha filha, você é muito amada, você vai escolher muito bem quando você casar, né? Você vai ser sempre preciosa desse jeito, uma princesa do papai. Que o Senhor te abençoe, te guarde, né? Criando referências boas, né, na vida dela. E ela é um amor, é uma princesa, meu Deus do céu, puxou a mãe, graças a Deus. E aí 2 anos depois veio a pandemia, né, aquela coisa toda, crente em casa, fomos trabalhar, né, meu amor? E aí arrumamos mais uma, né? Arrumamos não, né? O Senhor trouxe mais esse milagre, que é a Clarinha. E nós fizemos a mesma coisa do jantar, né? Não pode ter diferença não, viu? Tem que ser a mesma coisa. Olha, deixa eu falar para os pais aqui, principalmente pais de menina. Cara, fala com essa menina que ela é linda, sabia? Fala que ela é maravilhosa, fala que ela vai ser amada quando crescer, que ela vai ser próspera. Dá direção para essa casa. Você é o sacerdote do lar. Você não precisa de tanta coisa, você precisa só dar direção. Você é o provedor, e não sempre o provedor financeiro, eu digo, mas você é o porto seguro dessa casa. Então seja você um homem sábio, leva ela para jantar, fala que ela é linda, fala que ela é preciosa. Troque as palavras que às vezes você fala para ela. Sabe, uma vez eu vi um rapazinho falando da filha dele, ele tá assim: mano, essa menina minha é terrível, cara. Destrói tudo, cara. Olha, você vê, arrancou os braços da boneca, arranca a cabeça da boneca, você tá doido? Ele troca essas palavras. Fala assim, ó: mano, essa menina minha é uma bênção, rapaz. Ou ela vai ser médica, ela vai trabalhar no ML, porque nunca vi gostar de mexer com. Vai trabalhar no ML, vai. Você tem um menino que arranca as rodinhas do carrinho e tudo. Esse menino é destruidor, esse menino não dorme. Não. Esse menino vai ser um mecânico sinistro. Esse menino vai trabalhar com avião. Esse menino vai ser um cara bem sucedido. Porque nunca vi gostar de arrancar a roda de carro assim. É só mudar, pô. É só mudar a frase. A palavra tem poder. Lembra do que eu estou te falando? As nossas palavras, ela tem muito mais poder do que você imagina. Lisa me corrige muito, porque às vezes eu falo assim, ó: não, estou lascado. Não, para de falar que está lascado, pelo amor de Deus. Ela está sempre o tempo todo de olho nessas coisas e tal. E o homem, ele é mais desapercebido com isso, né? E hoje nós somos família para a honra e para a glória do Senhor, né? Eu não podia ser pai, Lisa não podia ser mãe. Esse problema não cabe aqui se era meu ou se era dela. Se nós somos um, era um problema nosso. Entende? Então assim, o Senhor nos deu, sabia? Ele fez um milagre na nossa vida. Não foi preciso inseminação, fertilização. Mesmo que se fosse possível, nós faríamos, porque nós acreditamos que somente o Senhor pode soprar vida. O sopro de vida só vem do Senhor. Satanás não faz isso, gente. Então você está aqui, é um casal bem sucedido, não tem filhos, faça uma inseminação artificial, faça uma fertilização se você acreditar nisso. Agora, se você crê em milagres mesmo, ele pode fazer. Talvez não chegou porque não é o tempo. Nós esperamos 11 anos. Meu cunhado esperou 16 anos. Mas chegou o tempo de cantar.
E modéstia à parte, elas são bonitas demais, né? Meu Deus, não puxou nada o pai, só puxou a mãe. Glória a Deus. E aí, 2025, né? Gente, 2025, nós estamos para a honra e para a glória do Senhor, na melhor fase da nossa vida. E eu contei isso daqui, eu quero ler essa carta aqui rapidamente, só para inspirar você. Talvez você está aqui hoje, está desanimada, está desanimado, veio aqui sem opção, falou assim, vou lá nesse negócio aqui, não tem nada para fazer hoje e tal, mas o Senhor que te trouxe aqui, Ele trouxe você aqui para você sair com um ânimo renovado, para você sair transformado daqui, para você sair diferente do que você entrou. A Bíblia diz que aonde a presença do Senhor está, a tristeza salta de alegria. Então se você está triste, recebe a alegria do Senhor aí agora. Você vai sair daqui transformado, você vai sair daqui muito mais alegre do que você entrou. Você vai sair daqui com o coração regozijando no Senhor. É bom demais servir esse Senhor. Olha só, eu falei nessa carta aqui junto com a Lísia, o seguinte, deixa eu ver se ela vai aparecer aqui. Apareceu. Honrar a Deus acima de todas as coisas, nunca deixar de entregar o dízimo. Mais de 4 profissionais barbeiros, espaço para noivos completo, ser a maior barbearia executiva de BH, primeira em um bairro de aquisição alta, atender jogadores de todos os times, qualidade e bom atendimento, ter serviço de manobrista, ter copeiro, faxineiro, recepcionista, gerente, Wi-Fi, internet, Coca-Cola, os melhores produtos para o público masculino. Ser uma empresa reconhecida nacionalmente com o que há de melhor em serviço para o público masculino. Cobrar caro. Ter uma imensa cartela de clientes. Ter excelentes profissionais trabalhando conosco, pessoas de extrema confiança. Atender pessoas famosas, atender pessoas de boas condições financeiras. Ter as melhores ferramentas de trabalho, um extremo crescimento já nos primeiros meses e continuar crescendo. Abençoar pessoas através da nossa empresa. Ter capacidade, conhecimento, fazer curso no exterior. Lembra que eu te falei que crente tem que ser bom? Projeto com o arquiteto Flávio Moreira. Ter equipamentos modernos, ser sempre cobertos pelo sangue de Jesus. Quando você chegar em casa, escreve uma carta para o Senhor. Começa assim, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Se você é mulher, eu quero ser a mulher sábia de Provérbios, que edifica a nossa casa. Começa colocando propósito. Não sei se você viu a primeira coisa que eu escrevi. Honrar a Deus acima de todas as coisas. Nunca deixar de entregar o dízimo. A Bíblia, eu sou dizimista fiel, bato na tecla sobre isso. Eu não sou do que fala assim, se você dizimar, você vai ser mais próspero financeiramente falando. Se você dizimar, você vai ganhar muito mais na sua empresa. Eu não tenho esse discurso. Eu dizimo não para ganhar mais. O dízimo para mim, Elisa, é a confissão do Deus que a gente serve. Você pode servir Mamon ou Deus Pai. Nós servimos o Senhor Jesus Cristo dos Exércitos. Então, nós devolvemos a 10ª parte, não porque a gente quer ser mais rico, vamos dizer assim. Tem muito dizimista que é dizimista, mas se ele tem um restaurante, às vezes a comida dele não é tão legal. O restaurante está meio sujo, está meio bagunçado. Às vezes ele é um serralheiro, mas ele dizima, mas ele entrega para o cliente na data errada. Ele depende do WhatsApp, ele não responde o WhatsApp. Então, dar dízimo, gente, não é uma garantia que vai ganhar dinheiro porque está dando dízimo. Mas você fecha um tanto de brecha. Você confessa que só Jesus Cristo é o Senhor, devolvendo parte do que você ganha. E aí olha aqui, ser sempre cobertos pelo sangue de Jesus, nunca perder a humildade, tratar sempre muito bem, seja quem for, que as pessoas que entrarem neste lugar sintam a doce paz do Senhor Jesus. Nunca seremos assaltados, nem furtados, nem um centavo sequer. Seremos a referência do Brasil e também do exterior. Que a empresa contribua com a obra missionária. Teremos iPad, computadores para os clientes e vários profissionais trabalhando conosco. Que toda pessoa que trabalhar conosco tenha um excelente prazer em trabalhar na empresa. Observação: cremos que o Senhor fará o possível e o impossível para esse projeto acontecer ainda em 2012. Hoje não temos condições financeiras nenhuma, mas é no nome de Jesus que pedimos e cremos. Amém. Tarará. E aí a Lisa assinou e eu assinei. Gente, vamos aos detalhes. Você precisa ser intencional no que você fala com o Senhor. Olha só, a única parte da Bíblia que fala que se você se prostrar e adorar, você vai ganhar tudo desse reino, foi Satanás, não foi Jesus. Mas ele fala também que se você, tudo que pedires ao meu Pai, em meu nome, crendo recebereis. Evangelho não tem a ver somente com bens materiais. Evangelho tem a ver com renúncia. Evangelho tem a ver com Jesus, tem a ver com tomar a cruz e seguir a Ele. É renunciar ao pecado, é renunciar às coisas desse mundo. A Bíblia diz que a porta estreita conduz à salvação, mas a porta larga é que conduz à perdição.
O cristão ele tem que ser diferente em todos os sentidos. E ele precisa ser bem sucedido para ele patrocinar a obra do Senhor. É maravilhoso poder contribuir no reino, é maravilhoso poder investir em missões, é maravilhoso poder dizimar na casa do Senhor, trazer as ofertas. E o cristão que é bem sucedido, ele pode ajudar mais viúvas, ele pode ajudar mais pessoas, ele pode fazer muito mais coisas do que se talvez ele não fosse bem sucedido. E o Senhor ele pode fazer infinitamente mais do que você pede, ou do que você sonha, do que você busca. Mas primeiro de tudo ele quer seu coração. Primeiro de tudo ele quer você por inteiro. Ele não quer só o seu interesse nos bens materiais. Isso é muito legal, isso é maravilhoso, isso deu realização financeira para mim e para minha esposa. Mas não é isso que preenche o vazio que está no coração de um homem. Os piores dias da minha vida eu não tive morando na casinha verde. Eu tive morando dentro da casa do condomínio que eu falei para vocês. Então enquanto você estiver buscando alegria, paz, vontade de viver nas realizações profissionais, você não vai conseguir. Agora, poder realizar tudo isso e ter Jesus do seu lado, te dando direção, te dando, sabe, força quando precisa, é maravilhoso. E seja intencional no que Ele quer falar, no que você tem no seu coração com relação aos seus negócios. Vai colocar uma carta? Coloque os princípios ali primeiro. Senhor, se eu conseguir isso daqui, eu jamais vou deixar de ser um dizimista na casa do Senhor. Eu jamais vou deixar de ser ofertante. Eu quero que as pessoas trabalhem comigo e o meu negócio glorifique o seu nome. Eu quero que o que eu faço exale a presença do Senhor. Vai ser maravilhoso. Olha só os detalhes. Ali eu falei que eu queria mais de 4 barbeiros, né? Lembra que eu falei que Ele faz infinitamente mais? Ele nos deu mais de 150 profissionais. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Sempre, sempre, sempre. Olha só. Ser a maior barbearia executiva de Belo Horizonte, a primeira em um bairro de aquisição alta. Deus nos deu uma loja incrível. Mas aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então Ele não deu uma, Ele deu 12 incríveis lojas. Tem loja aqui que foi investido mais de R$1,5 milhão em uma loja, gente. Para Deus não há nada impossível, sabia disso? Ainda mais quando Ele conhece você, Ele conhece seu coração, conhece seu propósito. Tem pessoas que trabalham conosco que chegaram sem Jesus e que hoje professam o nome de Jesus. Tem pessoas que não tinham a mesma orientação sexual do que nós, e nós nunca falamos nada, mas a pessoa teve desejo de largar e andar com Jesus sem precisar de falar. Eita glória. Arrepreendido, Satanás, sai daqui. E aí, eita glória aí, ó. Volta aí, galera. Voltou não? Ô André, acabei com seu passador, cara. É espiritual mesmo, você viu, né? Falei, caiu. Só não quer passar aqui. Pera aí. Ó, ao vivo, galera. Isso aqui é... Monta aí. Pode passar, meu querido? Dá pra passar aí? Ó, estava falando, né? São mais de 150 pessoas. Tem gente que não era crente, não era cristão, e nós nunca falamos, você tem que ser crente, você tem que largar isso, você tem que largar aquilo. A pessoa, por conviver ali no ambiente, ela resolveu aceitar Jesus. Ela resolveu entregar essa vida que ela tinha ali, talvez de perturbação, entregar nas mãos do Senhor. Pode passar um para mim, por gentileza? Não, é para frente. Acho que é aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Caiu o pininho aqui. Vai para frente aí, será não? Oh, glória a Deus, hein? Pai, em nome de Jesus. Tá passando aí? Vai lá então. Ixi, vai toda a palestra aí agora. Aí, pode ir mais uma? Pode ir? Pode ir? Boa. Essa foi a unidade nova que a gente abriu em Alphaville. Pode passar já de uma vez? Ó, a gente falou que queria recepcionista. Deus nos deu mais de 30 recepcionistas. Nós falamos que nós queríamos atender jogadores de todos os times. O Senhor nos deu, bastou o primeiro, foram mais de... Pode passar? Pode eu fizer? Sim, pode passar, falou?
Foram mais de 200 jogadores de futebol, dentre eles seleção brasileira por várias vezes, Neymar por 3 vezes. Ó, pode passar. Até o Messi sentou na cadeira do seu Elias. Olha o poder que tem a palavra, hein? Por 2 vezes. Pode passar. Olha isso. Ronaldinho Gaúcho. Pode passar. Hoje tem unidade dentro do Atlético Mineiro, dentro do Cruzeiro. Pode passando mais rápido. Tem serviço de manobrista. Tivemos os melhores produtos para o público masculino. O Senhor nos deu uma linha de cosméticos, né, chamada Babum Cosméticos. Ali nós falamos que... Pode passar. Olha isso aqui, gente. Nunca seremos assaltados, nem furtados, nem um centavo sequer. O ladrão entrou em 2018 dentro da seu Elias e ele não achou nada. A única coisa que ele achou foi uma televisão. Olha isso. E quando ele sai, não sei se vocês conseguiram ver, mas ele coloca essa televisão no chão e sai assim, ó. Pode passar, por favor? Ele sai assim, com a mão cruzada. Pode passar, por gentileza? Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Bora! Projeto com o arquiteto Flávio Moreira. Pode passar. Foi o Flávio que fez todos os projetos da seu Elias. Seremos referência no Brasil e no exterior. Bastou os primeiros cursos para vir o segundo, terceiro, quarto, quinto, sétimo, 10º. São mais de 100 mil alunos que nós já falamos de Jesus para eles e já entregamos um negócio, né, funcionando e, enfim, dando direção ali para o negócio. Fundamos a Barber Day University, né, que é a maior universidade do segmento de barbearias já vista no Brasil. Pode passar, por gentileza. Eventos pelo Brasil inteiro, toda semana a gente faz isso. Pode passando mais rápido agora, viu, querido? Que aí eu vou citando aqui. Vai lá, pode ir. Todos esses eventos, gente, a gente fala do negócio, mas sempre falamos também do Senhor. Hoje eu estou entendendo muito bem a visibilidade que o Senhor me deu para falar dele, para falar do nome dele. Nós temos um evento chamado Casais Exponenciais, onde a gente fala de negócios, né? Eu e Elisa, para os empreendedores que estão empreendendo juntos ali. A gente tem o Barber Day Online, que está presente hoje em mais de 100 países, com tradução para o inglês e para o espanhol. Que a empresa contribua com a obra missionária. Em 2016 nós criamos um evento chamado Barber Day Conference. Depois veio a edição 2017. E nessa edição aqui, eu senti no meu coração, junto com a Lisa, de fazer uma doação para o campo missionário de 50 mil reais. E quando a gente fez essa doação, eu não falo disso na internet, nunca falei disso na internet. Eu falo aqui porque aqui é um ambiente de empresários cristãos. E que se você começar a contribuir no reino, você vai ver essa semente frutificar. E isso é muito lindo. A gente fez uma doação de 50 mil reais. E aí nós casamos alguns pastores, né, no Timor-Leste, em Moçambique e tal. E aí no ano seguinte, pode passar, edição de 2018, pode passar, isso, edição de 2018, o Senhor falou claramente comigo e Lisa, falou assim, ó, esse evento não é de vocês, esse evento é 100% para nós. E nós resolvemos doar 100% do lucro, do maior que nós temos, para missões, para os projetos da nossa igreja, né? E aí ao longo dos anos, né, pode passar no rápido agora, veio a edição de 2019, pode passar, sempre 2 cliques agora, tá? Para ir para veio a edição 2022, pode ir. 2023, 100% desses valores, pode passando, vai. 2024, 100% desses valores foram investidos em missões, num projeto chamado Projeto Crescer, que fica em Moçambique, pode passando rapidão. 7 igrejas, 4 escolas, um orfanato, e são mais de 2.000 crianças que são tratadas, porque um dia eu escrevi num papel e caneta que eu queria ser contribuinte com a obra missionária. E o Senhor tem feito grandes coisas nesse lugar. Quanto mais remédio a gente compra para essas crianças, menos remédio a gente compra para dentro de casa. Quanto mais imóveis a gente constrói lá, não é uma barganha, mas é o que tem acontecido. Mais imóveis o Senhor nos dá aqui. Sim, a Bíblia diz que... Glória a Deus. Glória a Deus. Pode passar. O Senhor nos deu tudo, pode passar? Mas igual eu falei, os piores dias da minha vida não foram passados dentro desse carro. Foram passados dentro desse daqui. Os piores dias não foram passados, pode passar? Dentro dessa casinha. Foram passados dentro dessa que eu morava num condomínio fechado. Por quê? Pode passar? Porque a minha alegria, pode passar? A minha alegria, ela não está nos bens. Hoje eu sou um cara realizado, sou um cara muito realizado financeiramente falando, mas a paz que mora no meu coração, o dinheiro não pode comprar. Pode passar o último aí. Essa alegria que preenche o meu peito, que preenche todas as lacunas dentro do meu lar, da minha casa, ela foi preenchida por Jesus.
E eu volto a te dizer, Elias, mas você não é mais feliz hoje? Não, hoje nós somos mais realizados. E de vez em quando a gente tem umas lutas ainda. De vez em quando não, de vez em sempre a gente tem umas lutas pesadas, mas agora a gente sabe que o Senhor está conosco, está presente do nosso lado, né? O que a gente considera mais importante é a presença dEle dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dando direção para as minhas filhas, para o nosso casamento, e isso é maravilhoso. E você que está aqui, talvez você está num momento muito difícil da sua vida, está num momento preocupado com o dia de amanhã, está preocupado com a sua casa, preocupado com a sua família, preocupado com os seus filhos, preocupado com a sua saúde mental, física, espiritual. Deixa eu te falar uma coisa, ganhar mais dinheiro não vai realizar esses problemas, não vai resolver esses problemas. O que vai resolver de fato esses problemas é deixar esse Jesus que eu estou te falando entrar dentro do seu coração, fazer morada no seu lar. A Bíblia diz que, eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir essa porta eu vou entrar e vou cear com ele. Hoje pode chegar salvação na sua casa, hoje pode chegar salvação na sua vida. Hoje aqueles pensamentos de morte que te atormentam, pode deixar você. Aqueles pensamentos ruins, aqueles pensamentos que, poxa, tem dia que a gente não acorda legal, né? Isso pode dar vazão agora e dar lugar para o Espírito Santo fazer morada no seu lar, para o Espírito Santo fazer morada na sua casa. Eu jamais seria o Elias que eu sou hoje se esse Jesus não estivesse dentro do meu peito, se esse Jesus não estivesse na minha mente, no meu coração, me dando direção. Abra o seu coração, né? Deixe esse Jesus maravilhoso fazer parte da sua vida, fazer parte da sua trajetória cristã daqui para frente, ou então da sua trajetória profissional. Não existe paz verdadeira sem esse Jesus. Agora, andar com esse Jesus requer arrependimento do que você fez até aqui. E a Bíblia diz que nada disso que você fez importa. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. A partir do momento que você entrega a sua vida nas mãos desse Jesus maravilhoso, Ele escreve o seu nome no livro da vida. E aí você começa a ter uma vida nova, você começa a ter pensamentos renovados, você começa a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida, né? Eu queria perguntar nessa manhã de sábado, eu sei que eu não vim aqui hoje à toa, eu vim aqui por um propósito, eu vim aqui para falar do negócio, mas também para falar desse Jesus maravilhoso que pode te trazer paz, que pode te trazer alegria. Eu queria perguntar nessa manhã, quem aqui se sente filho de Deus? Levanta a mão. Olha que coisa linda, todo mundo se sente filho de Deus. Agora a Bíblia nos diz o seguinte, a Bíblia diz que nós somos feitos criaturas de Deus, e que para nos tornarmos filhos de Deus, nós precisamos reconhecer o único filho que Ele deu na cruz do Calvário como o único e suficiente Salvador. E aí a gente sobe de nível, nós saímos de criatura para filhos. E o relacionamento de pai e filho, ele é completamente diferente de um relacionamento de criatura e pai, criatura e criador. Eu queria saber nessa manhã se teria alguma alma aqui para aceitar esse Jesus maravilhoso, com um sinal de humildade. Se você estiver aqui nesse lugar, quiser reconhecer esse Jesus que é tão maravilhoso, que mudou a minha história, que mudou a sua vida. Nós temos uma vida ali, se rendendo aos pés do Senhor. Temos mais alguma outra vida? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos mais alguma vida? Gente, não tem que pagar, esse preço já foi pago na cruz do Calvário. Esse preço foi pago quando o Senhor entregou o único filho que Ele tinha no nosso lugar. O Senhor, Ele quer salvar a sua casa, Ele quer salvar a sua vida, Ele quer te dar uma vida nova, Ele quer fazer de você uma nova criatura, Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. E o que você precisa fazer é uma única coisa: abrir o seu coração e deixar Ele entrar. Abrir o seu coração e deixar Ele entrar. Eu queria saber mais uma vez, quem gostaria de aceitar esse Jesus, de render aos pés do Senhor Jesus? Com um sinal de humildade, vocês poderiam vir aqui na frente? Eu queria apertar a mão de vocês, eu queria conhecê-los. Vem cá. Glória a Deus, pode vir. Hoje vai chegar a salvação na sua casa, meu irmão, em nome de Jesus. Tudo bem, meu irmão? Glória a Deus. Olha que coisa linda aqui, ó. Tudo bem, querida? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Cadê? Pode chegar pra cá, pode chegar pra cá. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, meu velho. Tamo junto. E aí, meu irmão, tudo bem, cara? Deus te abençoe. E aí, Pichão, tudo bem, cara? Beleza? Tudo bem? Glória a Deus. Já cumprimentei você, né? Olha só, vocês tomaram a melhor decisão da vida de vocês até aqui. Entregar a vida nas mãos do Senhor não é a decisão mais fácil que tem, mas é uma decisão que vai mudar tudo daqui para frente. Não se preocupe se algumas coisas começaram a ser tiradas de vocês. E quando eu falo ser tirada, não estou te falando que Deus vai tirar a sua família, não estou te falando isso.
Se Deus começar a tirar uma noiva, às vezes Deus tira um emprego, às vezes Deus está limpando tudo para fazer você novo de novo. Então saiu alguma coisa, lembra dessa palavra. Lembra que eu estou te falando aqui. Uma planta, para ela nascer nova novamente, sabe o que ela tem que fazer? Tem que tirar tudo que está passando, todos os excessos ali tem que ser tirados. Então nós queremos de verdade que vocês tomaram uma decisão muito linda, muito bonita, e que o céu está em festa nesse momento. A Bíblia diz que quando um pecador, nós todos aqui somos pecadores, mas quando um pecador se rende aos pés do Senhor, a festa no céu. Então o céu está em festa aqui nesse momento. Vamos orar por eles, pastor? Pode? Pai, em nome de Jesus, nós entregamos essas vidas aqui nas tuas mãos. Pedimos que o Senhor, a partir de hoje, cuide deles, ó Pai, como filhos, cuide deles como pessoas incríveis que eles são, e pais melhores sairão daqui, a mãe melhor sairá daqui. Senhor Jesus, que o Senhor possa protegê-los de todo o mal. Escreve o nome deles no livro da vida, que o Senhor possa guardá-los de forma diferente daqui para frente, que o Senhor possa protegê-los daqui para frente como nunca antes foram protegidos. Pai, feche sepulturas aqui, Pai, restaura sonhos aqui, Senhor. Traga uma vida nova, Senhor, traga novos pensamentos, traga uma energia nova para essas pessoas, ó Pai. Abençoe o negócio deles, abençoe a família deles, abençoe tudo que eles colocarem a mão daqui para frente. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te pedimos. Repete comigo essa oração aqui. Senhor Jesus, a Ti entrego a minha vida. Confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Faça de mim uma nova criatura. Em nome de Jesus. Amém.